E cá estamos, nas notícias, onde é que está? Está aqui. Portanto, a notícia para nós, a notícia da semana é, eu não sei se a Carla há bocado deu sinal de vida, não sei se ela continua cá ou não. Ué. Só para testar, Carla, estás-nos a ouvir? Estás cá ou não estás cá? Não, não deve estar. Ela aparece. É. Vamos ver se ela aparece ou não. A gente já vê se ela consegue entrar, porque a internet, pelos vistos, está má. Ok, então, a notícia da semana. Senadora mexicana faz uma apresentação de uma proposta de lei no Senado mexicano para tornar a Bitcoin legal tender no México. Já tínhamos falado disto um pouco quando foi a Bitcoin 2022 em Miami. Aliás, o Marcos esteve pessoalmente em Miami. Portanto, Conheci a Indira. conheceste pessoalmente? Tirei foto Foi? com ela, conversei com ela. E ótimo, temos aqui uma pessoa que até já falou pessoalmente com a senadora e ela apresentou-se no palco a dizer que ia apresentar uma proposta de lei precisamente para a Bitcoin ser legal tender no México. Deu uma escorregadinha depois, né? Foi o que fez, não é? Afinal entregou mesmo. Sim, sim. Mas eu queria criar uma CBDC, depois voltou atrás. Sim, mas isso há sempre pessoas que divagam um bocadinho, andam na maionese e tal, e depois voltam. Viajam na maionese. E o que é que a notícia nos diz? Basicamente que ela entregou, portanto, a proposta de lei, e a proposta de lei é bastante interessante. Eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem melhor. A proposta de lei no México tem apenas um artigo. Sim, mas isto é o que está a ser visto. Tá bom. Tem apenas um artigo. O artigo diz El Bitcoin BTC, atenção, para não haver confusões com BCH ou BSV. El Bitcoin BTC será considerado como moneda de curso legal na República Mexicana. Pronto, isto é o artigo único que ela propõe para introduzir a Bitcoin como legal tender no México. Objeto, dá-nos a tua opinião e diz-nos o que é que tu achas de a Bitcoin ser legal tender nos países. Isso é uma pergunta muito genérica, vamos lá ver. Achas que é interessante ou achas que não é interessante? Ou achas que é mau para a Bitcoin, é bom para a Bitcoin, é bom ou mau para os países? Vamos fazer um pequeno debate sobre isto. Acho que a pergunta a quem o fazes é um bocado questionável, não é? Fazer essa pergunta a uma pessoa como eu, estou à espera que a resposta seja sempre a mesma. Mas sim, claro que é interessante ver estes movimentos, acima de tudo sendo os jovens. Eu acho que o Bitcoin nos próximos anos, se esta tendência se mantém e há uma grande parte da população mundial, enfim, nas gerações mais jovens que querem atingir se calhar algum estatuto político, tal como essa senhora. E pronto, ela não está propriamente associada ao movimento conservador mexicano, ou o que é que seja, ou longe disso. Ou seja, temos aqui uma pessoa fora do comum. Por exemplo, se este cenário se visse nos Estados Unidos da América, estaria associado ao movimento republicano, conservador, enfim, neoconservador. E aqui vemos uma pessoa com tendências diferentes, liberais, enfim, socioliberais, que ao fim e ao cabo está a utilizar o Bitcoin como margem de manobra para atrair o voto das populações mais jovens. Pelo menos é isso que eu vejo. Agora, se é possível que a lei passe, é questionável. Não sei se o México será ainda um dos países que vai adotar o Bitcoin tão cedo, mas claro que é vantajoso não só para a população. Apesar de termos lá o Roberto Salinas, não é? Roberto? Salinas, sim, o Salinas, que é um dos grandes milionários do México, que estava em Miami também. Estava em Miami e que é um dos grandes, também um grande adepto da Bitcoin, e acha que a Bitcoin é uma alteração muito grande que deve ser introduzida e que as pessoas devem aderir. Portanto, até é capaz a nível do Salinas, até como ele tem grande influência, sendo o bilionário que é no México, se calhar também pode dar uma pequena ajuda nos bastidores a que esta lei passe, não sei. Eu também acho que existe um grande incentivo, até por parte da fuga às CBDCs, este incentivo por trás da malta do narcotráfico. Eu duvido muito que a malta que vende cocaína e cheirinhos e o caraças faça isso utilizando uma CBDC. Ou seja, mais tarde ou mais cedo eu acho que esse mercado vai ser engolido pelo Bitcoin. E isso fará com que muitos países na América Latina tenham os seus políticos, quiçá, comprados ou algo do género. Não, essa é a realidade. Eu não me referia a que ele fosse comprar os políticos todos para passarem a lei. Seria mais fácil. Mas não, eu referia-me era que talvez uma pessoa com a influência que ele tem no México, talvez com algumas conversas de bastidores, conseguisse educar mais os políticos no sentido de entenderem um bocadinho melhor a Bitcoin e se calhar perceberem que ela é melhor para o México também enquanto legal tender, em simultâneo com o peso mexicano, obviamente.
Mas acho que a linguagem dos políticos não é essa. Acho que a linguagem dos políticos é poder e dinheiro, por isso. Sim. Exato, pois. A gente sabe. Acho que os políticos, acho que eles têm um interesse, né? Tem um interesse ali em relação a isso, né? A conquistar votos e tudo mais. Mas acho que o papel do Salinas e acho que até do pessoal lá é abrir os olhos para o capital estrangeiro que possa ver o país, né? Então, de novos mercados e de infraestrutura, porque a gente imagina que os políticos não fazem a mínima ideia onde eles estão se metendo, né? Porque ninguém faz, nem nós, né? A gente que não sabe direito, imagina eles. Mas por mais que eles estejam aproveitando, surfando essa onda, o marketing, né? Um olhar para o futuro. E até quando a gente foi para El Salvador, eu conversava com as pessoas lá, falei assim, para mim, a gente ficou muito surpreso, porque a gente jamais imaginou que um governo adotaria antes do que a maioria das empresas, as pessoas. Então, e adotar a única tecnologia que eles não podem controlar. Então, acho que isso é interessante, mas eu acho que a visão, por exemplo, do Salinas, que é uma visão muito mais de negócio e mercado, talvez ele vai abrir os olhos para isso. Vocês vão conseguir mais votos, vai conseguir mais investimentos para o país e desenvolvimento por outro lado, mas não do controle da moeda. Eu acho que a visão do Salinas nem é tanto para o negócio, eu acho que é mais como proteção contra a inflação, proteção contra a perda de valor que ele já tem acumulado. Eu acho que ele não está a entrar na Bitcoin para ficar mais milionário ainda. Eu acho que ele está a querer proteger aquilo que já tem. Sim. Está a usar a Bitcoin mais como um hedge contra a própria inflação ou a desvalorização do dinheiro em geral. Mas por mais que ele tenha interesses pessoais, eu acho que é que nem o Michael Saylor. Ele tem que usar a habilidade dele e a influência dele para convencer os políticos pelos argumentos que ele acha que pode... O político está interessado no capital político, em votos e tudo mais. Óbvio. Então, o Salinas tem que dar uma chavecada lá no pessoal, mas não falar assim, estou protegendo o meu patrimônio. Não, para o México, isso vai ser maravilhoso, porque os gringos vão vir para cá tudo. Então, acho que vamos ver. Mas é interessante. Mas o objetivo de, aliás, ainda bem que o objeto é hoje um dos nossos convidados, porque obviamente é um adepto da escola austríaca e, portanto, como ele disse bem no início, fazer-me essa pergunta a mim é um bocadinho fácil entender a resposta, mas porquê? Porque tem-se gerado agora nesta última semana, por causa desta notícia do México, houve algumas opiniões, até pessoas bastante ligadas ao mundo Bitcoin e shitcoins em geral, que acham que a adoção da Bitcoin por Estados-nação é muito mau para a Bitcoin e é até um bocadinho, acham eles, é um bocadinho contra os princípios fundamentais do próprio Satoshi quando criou o Bitcoin, que fosse uma moeda completamente descentralizada e que as pessoas aderissem só por vontade própria e que nunca fosse, digamos assim, o argumento é que quando um Estado-nação torna a Bitcoin legal tender, que está a forçar a Bitcoin às pessoas e que está a forçar ao contribuinte desse próprio país a entrada na Bitcoin. Não sei, eu não concordo muito com essa ideia, mas gostava de saber qual é a opinião do objeto sobre isso também. Se ele acha que a adoção por um Estado da Bitcoin como legal tender é forçar a Bitcoin às pessoas ou não. O que é que acha? Vamos lá ver. Se a grande maioria da população mundial já tinha ouvido outra pessoa comentar isto. Se a grande maioria da população mundial está destinada à servidão voluntária, bem, se temos um ditador benevolente ou o que é que seja ele quem for que toma a iniciativa de tornar o Bitcoin legal tender no seu próprio país, se isso é uma agressão ou não contra a propriedade da população, ou se é feito com o dinheiro dos impostos. Bem, isso é uma pergunta questionável. Vamos lá ver. Não deixa de ser bom para os cofres do país, no longo prazo. Agora, pois, a pergunta devia ser direcionada para se é sequer ético fazer o que ele está a fazer com os impostos das pessoas, não é? Portanto, a pergunta, se calhar, enfim, o problema, se calhar, não está no facto de ele estar a comprar Bitcoin com o dinheiro roubado. Ele teve que roubar dinheiro primeiro para comprar Bitcoin. Enfim, não estou a dizer. Mas pronto. Quer dizer que tu não gostas muito? Eu já percebi que sim, eu acho que Estado, né? Como eu também sou, mas pronto. Vamos lá ver. Do ponto de vista geopolítico, mais tarde ou mais cedo, os Estados-nações vão ter que tomar decisões. Se o Bitcoin tem nos próximos anos a valorização que estamos à espera, muitos países ali na América Central vão ter que tomar uma das duas decisões. Ou ficamos a olhar para o que El Salvador está a fazer, ou esperamos pela iniciativa da população. E eu, como tenho visto a população assim,
Assim, vou tirar ali uma amostra média da população mundial. As pessoas não entendem o que é dinheiro, então acho que se calhar o mais provável então será esse tipo de decisões vir de pessoas num estatuto maior, chefes de Estados e coisas assim. Porque, se eu partir de uma amostra portuguesa para fazer uma estimativa da população mundial, então, se calhar vai ser daí, apesar de eu não gostar muito, gostava que a plebe e que as pessoas tomassem a iniciativa de tornarem o primeiro Bitcoin legal tender para elas, digamos assim, do que ser um Estado, mas do ponto de vista geopolítico é muito mais vantajoso para um Estado tomar essa iniciativa, não só por vantagens competitivas, mas enfim, do que se calhar uma pessoa que ainda não possa ver essa vantagem. Não sei se responder à tua pergunta, mas pá, é difícil responder. É só para eu tentar perceber. Se eu percebi a tua opinião, tu obviamente não és um estadista, pronto, eu já percebi, eu também não sou, somos bastante parecidos nesse aspecto. Como libertários que somos, não acreditamos em governos, nem em políticos, nem até na democracia que existe. Mas eu colocava aí uns 3 pontos, porque enfim, eu acredito na governança natural. Do meio natural, não uma governança imposta, aí é questionável. Mas pronto, podes continuar. Mas desse ponto de vista, o que eu acho que entendi da tua parte é que, se não sendo um estadista e, portanto, não és a favor ou seja, consideras que o Bukele, quando está a usar o dinheiro do país para comprar Bitcoin para as reservas, é como se estivesse a roubar a população, da mesma forma que os impostos ou que a inflação que é criada pelas moedas fiadas. Foi isso que eu entendi? Há outro ponto que é, imagina o príncipe de Liechtenstein comprar Bitcoin com as reservas do pequeno país. Uhum. Numa situação dessas, até posso ser a favor, porque aumenta a soberania, enfim, sobre o próprio Estado. Agora, lá está. Estas falsas democracias, ou o que é que seja que foi implementado em todo o Ocidente, não sei, é questionável, lá está. Eu acho que é inevitável políticos e até mesmo países fazerem até mais cedo do que a grande maioria da população, porque têm os incentivos a seu lado. Se não o fizerem tão cedo, vão ser ultrapassados por países que o façam. A questão está aí. Então não têm grande escolha. Ou fazem ou não o fazem. E acho que as consequências são para ser absorvidas depois de tudo estar feito. Enfim, as consequências são depois. Ou seja, se tu seres o primeiro ou seres o segundo, vai ter consequências lá à frente. Na quantidade de pessoas e de capital humano que consegues atrair para o teu país, né? Vai, pronto. Acaba por ser isso. Mas não é uma decisão fácil. Só um contraponto aqui que o Hugo falou. A gente não sabe se né, o Satoshi, quando criou o Bitcoin, não queria que a adoção fosse espontânea, orgânica. Uhum. Mas eu acho o seguinte, também acho que voltando um passo para trás, ninguém que cria uma tecnologia ou alguma coisa de forma anônima, código aberto, assim, ele concebeu o bebê e já jogou no mundo. Então, como ele vai crescer, como ele vai evoluir, acho que já saiu do controle. Então, acho que se ele estivesse preocupado com essas coisas, talvez isso teria sido primeiro mais claro e de alguma forma prevenir com esse tipo de coisa. Acho que todo mundo fala, né, que Bitcoin é dinheiro do inimigo, então todo mundo pode usar, né? Seja o governo, seja as pessoas, as empresas, um inimigo seu, político, um adversário, alguém que tenha opinião diferente de você. Então acho que parte desse princípio de liberdade e da adoção, acho que faz com que também os incentivos estão aí. Então, as pessoas estão incentivadas a adotar, os países estão também incentivados a adotar. E estão para todos, né? Os incentivos estão para todos. É igual para todo individual, mundo. Para o Estado, para toda a gente. Então, acho que não importa, né? Mas a gente sabe que o papel do Estado, às vezes, eles vão querer tentar controlar uma coisa que eles não têm controle. Eles talvez vão tentar implementar de uma forma que seja inviável, né? De pagar impostos, então, ou até como a gente sabe, né? Que é um dinheiro inconfiscável e tudo mais. Mas os incentivos, a regra do jogo está clara, está dada, e ele colocou o filho no mundo aí e está todo mundo cuidando, todo mundo pode participar. Eu acho que... Mas eu tenho uma opinião sobre isso que é um bocadinho polémica, como sempre. As minhas opiniões são sempre muito polémicas. Caramba. Sempre. Carla, boa, já voltaste? Conseguiste ligação? Boa. Hugo, eu tenho estado aqui. Sim. Eu ia dar a minha opinião, mas se quiseres falar já tu. Mas eu tenho estado no silêncio a ouvir-vos.
Ok. Com alguns cortes, porque a rede não é melhor, mas é só para dizer que eu tenho estado aqui. Ok, E eu ok. não consigo utilizar a câmara porque a própria rede não me deixa, porque senão corta-me a ligação. Ok. Peço desculpa. Não faz mal. O melhor mesmo é sem câmara, fica só o áudio. Sim, dá para ouvir, a tua opinião ouve-se pela boca, portanto é o mais importante, sem dúvida. Pronto. Mas diz o Rupo, desculpa interromper, era só para Não, dizer que eu ia dar a minha opinião sobre isto, porque eu fiquei um bocadinho... Eu tenho ouvido várias opiniões sobre este assunto, obviamente estamos aqui também para ouvir muito a opinião do objeto sobre outros temas também. Claro, Vamos porque ainda lá. não se convidado. Mas já agora gostava de dar a minha opinião sobre isto. Eu fiquei bastante... Afeta-me um bocadinho quando as pessoas acham que um Estado decidir implementar a Bitcoin como legal tender, que atenção, só porque a lei o permite a aceitação da Bitcoin, como em El Salvador, não quer dizer que alguém seja obrigado a aceitar a Bitcoin, até porque não são, porque mesmo que fossem a própria wallet que o Estado disponibilizou, tal como outras wallets, permitem a transação imediata para a moeda, que já era a moeda fiat do país, que é o dólar, neste caso, porque em El Salvador a moeda própria era o dólar. Portanto, ninguém é obrigado a aceitar Bitcoin, nem ninguém é obrigado a pagar em Bitcoin. O facto de haver uma opção ainda dá mais liberdade às pessoas para escolher aquilo que querem usar. Posso até adicionar uma coisa? Sim. Eu fui 3 Como é vezes ao óbvio. Salvador, né? E a última vez foi quando eu te conheci lá em fevereiro. E engraçado, todas as vezes que eu fui, eu queria... Eu tinha uma curiosidade específica, né? Então, obviamente, a primeira vez em setembro, quando, né, esse processo de adoção, da implementação da carteira, depois em novembro, quando tiveram os eventos, e em fevereiro, sabe que é engraçado? Que a maior parte das interações que eu tive com as pessoas, com os negócios, a gente saiu a gente foi para a capital, a gente foi para Horizonte, a gente foi lá onde vai ser Bitcoin City também. Então, a gente viajou muito pelo país, e a pergunta que eu fazia para todo mundo é: você já aceita Bitcoin aqui? Muitos diziam que sim, alguns diziam que não. E eu perguntava: algum fiscal já veio aqui e te multou, viu que você não está aceitando? Ele falou não. Aí eu perguntava: você conhece alguém, ouviu falar alguma história de alguém que foi obrigado a aceitar e por não ter aceito, chamar a polícia, alguma coisa? Não. Então, assim, claro, é uma percepção por uma amostragem, mas todas as interações eu perguntava isso. Então, e o próprio Bukele falou que apesar de estar no texto da lei, e, cara, posso falar, ele me convenceu com o argumento dele. Não sei se você viu essa entrevista, eu acho que está no documentário do Peter McCormack, que ele falou o seguinte: ele se sentiu, o artigo 7, né, Esse é o artigo polêmico. O polêmico. Ele falou: eu senti que havia necessidade de ter esse artigo 7º lá, porque se eu não dissesse que era obrigatório, a maior parte das empresas, dos bancos, das empresas do Walmart, McDonald's, as empresas grandes, ele fala assim: tá bom, se é opcional, então eu não quero. Então eu não quero aceitar. Não, mas não diz que é obrigatório. Essa é a parte engraçada. Não, ok. Mas que a maioria das pessoas que contestou a lei, obviamente pessoas que falam língua inglesa como língua materna, os primeiros a insurgir-se contra a lei da Bitcoin em El Salvador foram os americanos, foi muita gente que fala inglês, e a tradução da lei do espanhol para o inglês não estava bem feita. Porque em espanhol está lá claramente deberá aceitar, ou seja, não é tem que aceitar, é deve aceitar. Portanto, por princípio deve aceitar o pagamento com Bitcoin, mas ninguém é obrigado a receber o pagamento com Bitcoin, tal como eu perguntei também a El Salvador se havia, em El Zonte obviamente praticamente toda a gente aceita, nem é preciso perguntar se aceitam pagamentos com Bitcoin, mas fora de El Zonte, que ainda não há muita difusão da Bitcoin lá, há muitos empresários ou restaurantes ou bombas de gasolina, ou seja o que for, que não aceitam Bitcoin e dizem: não, nós não aceitamos a Bitcoin ainda, ou porque não sabemos como funciona, ou porque a infraestrutura ainda não está preparada, ou seja o que for. E ninguém os obriga a aceitar Bitcoin, nem ninguém vai lá multar ninguém porque não aceita Bitcoin. Portanto, isso é tudo uma conversa, uma fantochada que se gerou à volta dos Estados-nação fazerem a adoção da Bitcoin, que, agora sim, dando a minha opinião sobre isso concreta, nada obriga, e eu tenho um problema com pessoas que têm um problema com o Estado-nação adotar a Bitcoin, visto que a Bitcoin é uma rede open source, completamente aberta, descentralizada e entra quem quer. E se for a opção da maioria da população representada num parlamento com 70, 80% dos votos a favor da lei e esses deputados representam a população e, portanto, estão lá para votar em nome da população, eu tenho um problema com pessoas que acham que não se deve usar a Bitcoin como legal tender num país, depois da população ter votado num parlamento
que decidiu aprovar uma lei em nome dessa mesma população. Portanto, isto é tudo uma conversa que não interessa a ninguém. Lá ninguém é obrigado a aceitar, também ninguém é obrigado a pagar com Bitcoin. As pessoas estão-se a entender umas com as outras, não houve nenhuma revolução por causa disto. Não. E eu acho que esta conversa está a entrar por caminhos. Eu já tinha tido uma discussão destas em inglês com o Ugly Old Goat há uns meses atrás. No ano passado, em 2021, tivemos até, fiz um podcast com o Ugly Old Goat e também discuti o assunto com ele no Twitter, e ele precisamente dizia que tinha problemas com o artigo 7, mas quando eu lhe expliquei, porque ele tinha acesso ao artigo 7 da lei Bitcoin em inglês, e em inglês diz lá have to accept, mas não é, na realidade a tradução está errada. Quando eu lhe expliquei que a palavra deberá não quer dizer tem que, quer dizer pode ou não aceitar, ele entendeu realmente que toda esta questão até tinha sido gerada por uma má tradução da lei para inglês. Sim. Mas pronto. Mas tem essa questão de que, pelo menos o Bukele falou, a minha intenção não era, eu não estava focando na pessoa comum, era nas empresas. Então é muito, até acho que sem querer, ele está fazendo com que grandes empresas, empresas de aviação, grandes redes de supermercado, fast food, as empresas estrangeiras que estão lá, estão servindo até de um laboratório, porque quando você começar a adotar em outros países, já existe esse conhecimento. Exato. Você acha que o financeiro do McDonald's não está aprendendo ali como funciona financeiramente? E vai ser replicável no resto do mundo. Então, eu acho que sem querer pode até ser uma coisa benéfica para adoção em massa depois. Pessoal, Bam ou Carla, não sei se vocês querem dar uma opinião sobre isto. Posso só dar a minha simples e humilde opinião? Claro. É assim, o Satoshi escreveu um paper e depois ele meteu o paper para o mundo e fez uma invenção para o mundo. Cabe a cada um analisar e tomar decisões. Se o Estado, ou se algum Estado, toma primeiro decisão do que outra pessoa qualquer, ninguém tem culpa. Uhum. O Estado, ok, tem muitos defeitos e tudo mais, e são corrompidos, mas o trabalho está nas nossas mãos, nós é que temos que adotar. Certo, ninguém põe isso em causa, as pessoas até podem adotar mesmo que o Estado não adote. Ou seja, eu posso dizer, agora se o Estado vai adotar e se fica com mais porque as pessoas não adotam, ninguém tem culpa. Exatamente. Porque portanto, está aí não, pior do que isso é acharem que as pessoas estão a ser prejudicadas, ou seja, a opinião que está a ser passada como falsa narrativa de que os Estados, por fazerem a legal tender da Bitcoin, estão, no fundo, a ir contra a vontade da população, estão a obrigar a população a entrar numa rede que é totalmente aberta e entra quem quer e ninguém os força a nada, quando não é verdade, quando o Estado, ou seja, o governo está lá eleito, portanto há um parlamento que foi eleito em representação das pessoas que votaram nesse parlamento e deram-lhes a confiança para eles decidirem, certo? Por essa população, e a decisão foi feita. E portanto, eu não vejo que isso vai contra os desejos da população. Se a população pôs lá aquele governo, é porque acha que aquele governo tem capacidades para fazer a decisão certa. E depois repara, estás a falar num país, ok, eu reconheço virtudes e defeitos ao Bukele, e estás a falar num país que não te obriga a aceitar, paga em Bitcoin quem quer, ou em Satoshis. Exatamente. Qual é a dúvida? Está disponível para toda a gente. Carla, eu fui a muitos restaurantes fora deles ontem. Eu fui a muitos restaurantes fora deles ontem que diziam: nós aqui não aceitamos Bitcoin, e eu paguei com dólares, e não há discussão nenhuma, e não há problema, e ninguém... Só tens é que respeitar, se queres dar a gorjeta dás, se não queres não dás, porque não aceitam BTC, porque dás uma gorjeta em BTC, e eu neste momento só dou gorjetas se as pessoas aceitarem BTC, porque é uma decisão minha. É como eu e o Marcos, por acaso, estamos a fazer essa experiência aqui em Portugal agora. Exatamente. Chegamos ao restaurante, pagamos a refeição em euros, e depois dizemos assim: se quiser gorjeta, tem que instalar uma wallet Lightning no telemóvel, que é para a gente mandar a gorjeta. Exatamente. Houve um que já instalou e ganhou 3 euros de gorjeta em Lightning. Portanto, eu já dei também, Hugo. E muito feliz. E com muita felicidade que eu dei. Agora, é assim, eu dava gorjeta sempre. Neste momento, só dou gorjeta a quem aceita a BTC, quem tiver Lightning. É um bom incentivo, não é, Beto? Temos pena, isso é facultativo. Eu, se quiser, não dou. Exato. Certo. É uma forma de incentivo também, é uma forma de incentivo às pessoas a aderirem e a estudarem um bocadinho mais e a perceberem que
fora que todas as pessoas, e é assim, eu reconheço muitos defeitos ao Bukele, nem gosto muito dele, tampouco, mas a malta não tem noção da literacia financeira e digital que aquela malta de El Salvador está a ter e que aqui ninguém tem. E mais, ele começou um programa agora nas escolas. Não sei se lembram, eu falei disto no Art for Café há uns tempos atrás, quando houve uma edição especial sobre El Salvador, em que eu fui lá a explicar o que é que tinha visto pessoalmente, quando fiz a minha visita, e eu disse que um dos grandes problemas era precisamente a falta de informação, porque havia muita gente que ainda não sabia como é que se usava, como é que se instalava no telemóvel uma wallet, como é que se usava no computador, por aí fora, pronto. E agora, mais recentemente, já soube que já existe um programa nas escolas, para as crianças que andam na escola neste momento em El Salvador, estão todas a ser ensinadas e há cursos de como é que se usa Bitcoin e como é que se faz as transações e no fundo... pronto, e, portanto, isso era a grande falha que eu via lá, era a falta de informação e a falta de passagem de conhecimento, e agora já está a ser colmatada, portanto também já está a fazer isso. Vou falar um negócio aqui. E não tens isso na Europa. Mas, Carla, sabe uma coisa que é legal? Então, essa experiência está sendo muito interessante aqui, né? Porque a gente está tendo essas conversas com as pessoas. Olha, tu estás moreno, cala-te. Tu estás moreno. Eu já peguei um solzinho, eu peguei. É um sol maravilhoso aqui, porque no São Paulo, no Brasil, tá um frio do cacete. Pode falar? Cacete pode. Cacete pode. YouTube, segura nós, segura nessa vez aí. Mas eu acho que são duas coisas. Lá em setembro, eu conversava com as pessoas e todo mundo criticava exatamente isso. O governo não ensinou, não explicou para a gente como é que funciona, o que é Bitcoin. E aí, nessas conversas, ela falava assim, nossa, ninguém nunca me explicou desse jeito. Agora eu entendi o que é. Aí eu falei assim, mas você sabe por que você entendeu? Porque eu sei quem você é, eu estou conversando com você, eu sei seu nome, eu sei o que você trabalha, eu sei o que você faz, sei a sua idade. Então eu estou explicando para você, Hugo, não estou explicando na televisão para um monte de... Você acha que o governo vai fazer uma campanha que vai educar igual o velho, o jovem, a pessoa com mais dinheiro, com mais instrução, menos instrução? Então, assim, eu acho que essa troca P2P, que é o que a gente está fazendo aqui em Portugal, que eu faço no Brasil, a gente faz aqui na internet, eu acho que isso é importante, porque ajuda também a essa parte de educar e de informar as pessoas. E aí eu vou vender o peixe aqui da B13, sabe por quê? Numa dessas idas aí ao Salvador, eu conheci lá o pessoal do Bitcoin Beach e tudo mais, e em novembro eu falei com o pessoal da Galoy, né, que é a empresa francesa que desenvolveu o aplicativo Bitcoin Beach. E a minha maior crítica da implementação do Bitcoin em El Salvador não foi nem a questão de educar, de comunicar bem. A carteira ativa, para você ganhar os $30 de incentivo para você começar a transacionar ali na rede do Bitcoin, era só você fazer o download, o cadastro, né, o KYC, colocava seu nome, seus dados, o DNI lá deles, que é o registro do cidadão, e você já ganhava aquilo. Então a pessoa já tinha os $30. E aí, o que acontece? Na carteira do Bitcoin Beach, tem esse mesmo princípio, a pessoa, depois que ela baixa o aplicativo, ela ganha alguns satoshis para começar a transacionar. Só que a única diferença é que para você ganhar um satoshi, você precisa entrar num tutorial. Você tem um tutorial, é um learn to earn mesmo. Então, são 5 módulos... como o Coinbase faz isso também. Tem lá os learns e as pessoas ganham satoshis. Exatamente. Calma, eu vou chegar lá. Ganham satoshis. Então, o que acontece? Do caneco, eu tô com o aplicativo aberto. Não é satoshis. Eu tô com o aplicativo aberto, vou mostrar para você. Dá para ver um pouquinho. Não fica desfocado. Tá desfocado. Mas tá vendo? Tem um módulozinho aqui, ó, são vários módulos, aí você aprende o que é Bitcoin, o que é dinheiro, por que Bitcoin é especial, como o dinheiro funciona, e são em 10 minutinhos você faz tudo e você vai ganhando. Aí, então o que eu falei, olha a diferença de você já no aplicativo, você já educar as pessoas e você tem um incentivo financeiro, você consegue ganhar alguns satoshis para começar a transacionar. Só que o aplicativo foi desenvolvido, né, pelos franceses, então ele estava em espanhol e inglês. Eu conheci o presidente da Galoy lá em novembro, e eu falei, cara, eu quero me oferecer para traduzir o aplicativo de vocês para o português, no amor, na amizade. Eles me mandaram o código do aplicativo e eu traduzi o aplicativo para eles no amor. E faz um mês... Amor à camisola, como vocês dizem. Amor à camisola. E aí, o que aconteceu? Olha aqui, ó, agora o aplicativo já foi lançado semana passada, tá todo em português. Parabéns. Ou seja... Isso merece um brinde, pô. Olha. Vamos brindar, cacete. Não pode falar, né? Cacete pode. Não pode cacete falar, pode. Não pode falar o baralho, né? Jogo de cartas. Mas é o seguinte, então acho que isso... Então, eu acho que esse esforço, seja individual, coletivo, seja dos meios de comunicação, dos governos, acho que tudo soma, porque a principal barreira para a adoção
é a desinformação, ou a falta de E às vezes a informação, língua também. e o medo, e a língua. Então, e esse projeto também faz um pouco isso, a gente está tentando unir... Vamos ouvir o objeto um bocadinho sobre isto, porque ele está cá fala. hoje é para falar sobre este assunto e a gente já Objeto. falou demais. Baixa a O carteira. BAM, atenção, eu fiz uma ronda, não sei se o BAM também quer dar uma opinião rápida também, se quiser. Eu posso dizer um pequeno ponto sobre isto. Não me vou alongar muito. Eu acho que estas pessoas que condenam ou criticam os governos e os governantes como o Bukele em tornarem Bitcoin legal tender ou usarem Bitcoin como reservas de valor ou reservas monetárias dos seus países, dos seus estados soberanos, eu acho hilariante. Acho hilariante porque, quer dizer, tomar uma decisão as pessoas dizem, não é? Tomar uma decisão destas usarem Bitcoin como reserva, não percebi. Não, as pessoas que criticam um governo por fazer de Bitcoin legal tender ou tanto faz, usar Bitcoin como reserva de valor e terem nas suas reservas financeiras, eu acho engraçado que eles rotulam esta gente de ditadores por causa disto e de outras coisas paralelas. E acham uma coisa estapafúrdia e não veem sentido nisto e acham que é uma coisa ditatorial. Mas depois, em pleno verão, no primeiro mundo, andam de autocarro e de comboio com a máscara na fronha e não acham esquisito, acham normal. Já não é ditadura. Eu não consigo perceber. Não consigo Exato. Portanto, não, e depois ainda pior, não é? Porque depois daquilo que a gente passou com algumas políticas que foram implementadas aqui em Portugal, ainda foram dar a maioria absoluta também. Portanto, foram tornar o primeiro-ministro que não era ditador, foram torná-lo agora, ou deram-lhe a hipótese de voltar a ser também ditador. Sim, e numas coisas são opcionais, as pessoas usam o que quiserem, é de ditadura. Outras coisas são obrigatórias, não pões, não andas, é normal. É normal. Faz-me confusão este pessoal. A mim faz-me confusão qualquer governo. Atenção, eu não estou aqui contra o governo PS ou PSD ou Chega. Nem eu. A mim faz-me confusão, seja quem for que está no governo do país. Portanto, faz-me confusão haver um governo centralizado como nós temos no nosso mundo hoje em dia. Mas acho que o objeto é que pode dar uma boa opinião sobre isso. Usar Bitcoin como reservas de valor é mau, mas meter o dinheiro da Segurança Social, do MEC... Eu até não acho que seja mau. Assim, não se passa nada. Eu até não acho que seja mau, porque é assim, eles também fazem reservas com dólares. Então qual é o problema? E com ouro também. E com ouro. Portanto, qual é o problema com Bitcoin? Que eu não percebo onde é que está o problema com isso. Se é uma moeda oficial num país, porquê que não hão de usar o dinheiro do próprio Banco Central do país para fazer reservas dessa moeda? Fazem do dólar, fazem do ouro, porquê que não fazem da Bitcoin? Já é a deixa para a notícia. Até a notícia que está a falar sobre. Já imaginaram o estado em que a Carris e o Metro estavam se em vez de terem metido aquela pipa de massa naquelas swaps que andaram a fazer, aquelas credit swaps, se tivessem posto em Bitcoin, como é que tinha sido? Pois. Se calhar as coisas estavam melhores. Havia mais autocarros e mais metros. Objeto, qual é o modelo? Qual é o modelo certo para ti? É não haver governo centralizado, obviamente, não é? Já sabemos. Não, vamos lá. Vamos lá ver. Acho que estamos aqui a confundir dois pontos. Tipos de governança e governança legítima e ilegítima, e se é justificável do ponto de vista ético algum Estado adotar o Bitcoin como moeda de reserva, enfim, como legal tender. Vamos por pontos também. Vamos primeiro ao primeiro ponto. Antes de ir ao segundo, que é ser ético ou não ser ético comprar Bitcoin para fazer reservas. Vamos falar do primeiro, que é o tipo de governo. Qual é a tua opinião sobre isso? Lá está, enfim. Um governo legítimo. Aqui toda a gente fala aquilo que quer e a sua opinião. Podes dizer. Eu sempre estive à vontade. Não estou aqui para colocar mordanças. Mas vamos lá ver. São poucos os governos atualmente que eu possa considerar legítimos. Mas acredito que se calhar o Bitcoin ser adotado como legal tender em muitos dos governos os torne mais legítimos daqui para a frente. Lá está. Esse tópico não é um tópico fácil de justificar qualquer tipo de expressões. Enfim, eu preferia fugir à pergunta. Mas olha, chuta a pergunta para o José, porque acho que ele, enfim, mais velho do que eu, há de saber responder isto. Então, olha, isto mais velho do que eu, como é que sabes que eu sou mais velho do que tu?
Mais velho do que o quê? Desculpa, não percebi. Não sei como é que ele pode afirmar uma coisa destas. De máscara, diz que eu sou mais velho do que ele. Bom, está bem. Adiante. É das rugas, é aqui das rugas. Aqui tem umas rugazinhas. Mas pronto. Ainda hoje tive uma conversa com um amigo sobre isso. E até estávamos a falar dos partidos libertários e chegámos ao Partido Libertário Português. Ele não era português, mas pronto. Mas havia paralelismos. Os libertários, como não têm ânsia de poder, os partidos libertários pouco ou nada se mexem. Porque ninguém tem vontade de ir para o poder, para o governo, para fazer coisa nenhuma. E então os partidos... Por acaso eu tive essa opinião também. Eu também tive essa opinião sobre o Partido Libertário Português. Sim. E então, isto por causa de quê? Do Partido Libertário cá não ter ainda reunido sequer as assinaturas suficientes para formar partido. E o que se passa aqui com o Partido Libertário passa-se lá fora com partidos semelhantes. É a mesma coisa. Portanto, o poder atrai quem menos o merece. E nos governos... o que nós assistimos são governantes sobretudo nas últimas décadas, governantes que não têm qualidades para governar, para liderar. Agora, se é legítimo ou não é legítimo, depende do ponto de vista. Uns podem achar que sim, outros que não. É complicado. É complicado, depende da tua ideologia também, da tua opinião, da tua experiência de vida. Eu preferia ser eu a decidir como usar o meu dinheiro para me proteger a mim e à minha família, e preferia ser eu a usá-lo para garantir que no futuro possa ter uma reforma, por exemplo, do que estar à espera da Segurança Social ou de outra coisa qualquer. Mas pronto, mas isso sou eu. Posso só colocar aqui um último ponto? Deixa. Sabemos que, em último lugar, em último recurso, os bancos centrais dos diferentes países no mundo vão estar a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin. Isto será dos últimos passos. É esse o incentivo, pelo menos. É este o incentivo. E este é que eu acho que se o dilema agora já está a ser colocado em causa, eu acho que quando chegarmos a esse ponto, onde os próprios bancos centrais vão estar a competir uns com os outros para ver quem é que acumula mais Bitcoin, que é a quinta fase, né? Nós agora estamos na fase da acumulação entre empresas. E há quem diga que já demos skip a essa fase e já entramos na fase dos países. Enfim, não há forma de ter certeza disso. Mas há de chegar à altura onde os próprios países vão ter a sua impressora a competir com outra impressora de outro estado, para ver quem é que imprime mais papel colorido, para ver quem é que compra mais Bitcoin no menor espaço de tempo possível. Porque, enfim, assim que essa notícia saia para as ruas, duvido muito que a confiança nesse mesmo estado se mantenha, não sei. Já agora só uma questão, que há bocado faltava o segundo ponto. Porquê que pode ser ou pode não ser ético usar o dinheiro do Estado para comprar reservas de Bitcoin, visto que se já existe outra moeda fiat no país, como o dólar, e eles também usam o próprio dinheiro do país também para fazer reservas de dólares e até para fazer reservas de ouro, porquê que poderá ser ou não ético fazer reservas de Bitcoin com o dinheiro que dizem, portanto, essas opiniões contrárias dizem que é o dinheiro dos contribuintes? Vamos lá ver, se tu me roubasses uma barra de chocolate e a seguir desses essa barra de chocolate a um colega teu e o teu colega começa a barra de chocolate, de que se trataria essa ação? Enfim, é questionável, se calhar do ponto de vista ético. Talvez ele, mesmo não sabendo de onde veio o chocolate... É uma redistribuição à tio Gel. À tio Gel? Não, mas não... não temos aí a Carla Campos, que é uma especialista em filosofia. Eu não gosto de divagar muito. Mas tu há bocado é que disseste que havia dois pontos distintos que nós tínhamos. Sim, eu acredito que, enfim, quem veja o Estado como mal menor... Uma coisa é a parte ética ou não de usar o dinheiro do Estado para comprar Bitcoin, ou melhor, não é comprar Bitcoin, porque isto até soa mal, é fazer reservas da Bitcoin, visto que é uma moeda legal no país. Pronto. Agora, é ético ou não é ético? Qual é a tua opinião? É ético ou não é? Do meu ponto de vista é ético, se a governança for legítima. Se a governança não for legítima, não é ético. Mas pronto. Até porque o governo ele tem autoridade para usar o dinheiro, né, pelo menos como está na lei. Mas eu acho que tem dois pontos, se a gente der um passo para trás, tem dois incentivos. Um incentivo financeiro, né, de você ter a reserva, depende da porcentagem que você coloca ali, que você coloca a reserva nesse ativo. E eu acho que, sabe onde que vai vir o argumento para os governos comprarem e fazerem reserva? É pela necessidade. Você vê agora, a Rússia com sanções, então agora ele está vendo a importância de ter um dinheiro. Você foi
com várias sanções, teve as reservas em dólares congeladas. Então agora você vê não só o incentivo financeiro, mas o incentivo à adoção pelo design técnico que é um dinheiro que é inconfiscável, incensurável. Então até para os governos isso também é uma desculpa para acabar comprando. Então o incentivo está dado. E aí a discussão não sei nem se é a ética, mas é a responsabilidade de, por exemplo, no Brasil, ano passado, saiu notícia que o governo comprou muito ouro, né? Não muito, assim, aumentou as reservas em ouro. E não se discute, né? Tal decisão, se foi ético, se não foi, se foi importante, se o valor foi alto, se foi baixo, mas eu acho que em relação, diferente do ouro, do dólar e de outros ativos, a adoção do Bitcoin pelos bancos centrais e pelos governos também tem essa questão de situações como essa, crises humanitárias, situações de guerra, sanções internacionais. Eu acho que tem que fazer parte das reservas do governo até por necessidade, não só pelo incentivo financeiro. Em última instância, é uma questão de sobrevivência. Esta semana, por acaso, saiu uma notícia. Epá, eu não encontrei muitas confirmações daquilo, pelo menos não em sites muito fidedignos ou muito. Pronto, enfim. A Rússia passou uma lei que permite ao Estado russo fazer reservas em diferentes ativos, seja Bitcoin, ouro, moedas estrangeiras, o que for, e não ter a necessidade de divulgar a quantidade nem o tipo de reservas que dispõem. Neste momento, o que eles faziam, eles e os outros países fazem, têm as reservas e tornam públicos os números das suas reservas, onde estão armazenadas, que tipo é que são e não sei o quê. E eles agora podem fazer isso, o que, a meu entender, e de outras pessoas, abre a porta para que eles possam começar a fazer reservas em Bitcoin e ouro e outras coisas. Eles têm comprado bastante ouro nos últimos tempos, no último ano pelo menos, sem tornar público. Ou seja, isto é uma bola de neve que vai começar a rolar e vai ser difícil parar. Porque eu não acredito que eles estejam a fazer isto só para se protegerem das sanções ou só porque não querem que os outros vejam o que é que eles estão a guardar. É uma questão de sobrevivência. Eles vão comprar Bitcoin, não tenho dúvida nenhuma. E também existe um último ponto, antes se calhar já passámos, já tínhamos visto, que é a questão da insolvência dos próprios Estados. O Bitcoin, enquanto unidade de reserva, se for adotado, é um hedge contra a insolvência dos próprios Estados vizinhos ou alianças externas que possam existir dos diferentes países. É um hedge. Imagina, neste momento, se calhar o Bitcoin está com 5% de probabilidade de chegar a 5% ou 2% de probabilidade de chegar a 1 milhão, não é? Fazendo assim um cálculo bem razoável. Imagina, lá está, é um hedge, acaba por ser um hedge. Quem não vir isto, há de haver quem argumente a favor do Bitcoin, mesmo não conhecendo as suas propriedades, somente pelo facto de ser um hedge contra a própria insolvência do seu Estado. Sim. E aí pode haver um incentivo até político, mas está, seja ele dos partidos à direita ou da esquerda, ou até da própria população, pronto, que queira ver a sua segurança social a manter-se e, enfim, não queira ver a total destruição do seu estado de bem-estar social. Enfim, diria que também existe esse ponto, que é um hedge. Eu não consigo perceber o que é que a Europa está a fazer neste momento. O que é que estão à espera lá? Nós estamos a ser... O euro já está... O verdadeiro flipping está aí, não é? O euro está a ser ultrapassado pelo dólar. A Alemanha está numa situação que nós nunca vimos, não é? Estão em déficit agora. Quem é que vai pagar estas verbas todas que vêm da Comunidade Europeia? Quem é que vai pagar? A Portugal, Espanha, Itália, Grécia e por aí fora? A Holanda num caos também, a Bélgica já falta pouco. E a Alemanha como está, como é que vai ser? Vai ser a Alemanha a abrir as pernas. Não vão comprar Bitcoin, vão continuar a insistir na estupidez. Eu não consigo perceber. Claro que não, mas olha, está aqui uma notícia interessante, relativamente, temos que avançar um bocadinho nas notícias também. Está aqui para pegar um bocadinho no teu ponto, Bam. Eu vou pôr aqui, espera aí, onde é que está? Está aqui. Eu vou pôr aqui no ar esta notícia também, que fazia parte aqui das notícias de hoje, que nós vamos apresentar. Banco Central dos Bancos Centrais permitirá que bancos mantenham 1% de reservas em Bitcoin. Sim, sim. Portanto, isto é uma notícia bastante importante também, porque acho que vai permitir... É assim, eu não sou, obviamente, quando me ouvem falar, até parece que eu sou a favor dos bancos terem Bitcoin. É claro que eu não sou a favor dos bancos terem Bitcoin. Podem ser por mim, os bancos podiam fechar todos, que eu não me importava nada, porque eu já sou o meu próprio banco, portanto, eu não preciso de bancos para nada. Agora, uma coisa é um facto. Se os bancos
se os bancos todos do mundo começarem a comprar pequenas quantidades de Bitcoin e fizerem reservas de Bitcoin, isso a mim não me chateia nada, isso só vai valorizar mais ainda as Bitcoins que já existem e, portanto, as pessoas que já têm Bitcoin também vão ver os seus fundos mais valiosos do que aquilo que são e, portanto, à medida que isso vai acontecendo, também a Bitcoin se torna um hedge contra a inflação, um hedge contra outro tipo de perdas de valor e, portanto, é sempre bom e a Bitcoin é uma rede aberta a todos e, portanto, seja lá quem for, mesmo os bancos de quem nós não gostamos, temos que aceitar que eles também podem comprar Bitcoin. E, portanto, é a mesma história do Estado-nação. Se o Estado-nação quer comprar Bitcoin, ninguém tem nada a ver com isso, nem ninguém tem que dizer que é mau nem bom. É uma rede aberta a Livre. todos. É uma rede livre a todos. É dinheiro de inimigos, não é? Exato, exato. Hugo, repara, tu não podes proibir que um banco, que um banco ou um Estado compre Bitcoin se ela está disponível para tal. Exatamente, exatamente. É uma rede aberta. Toda a gente pode comprar, os bancos, ou as pessoas se consciencializam que devem comprar para se protegerem e compram mais, e aí têm alguma liberdade, digamos assim. Uhum. Ou então quem tem dinheiro é que vai comprar mais e quem é abispado, que é mesmo assim. Exato, portanto, é uma rede aberta. Qualquer pessoa pode comprar e não interessa se só pode comprar 10 euros, só pode comprar 50, se pode comprar 1000. Não interessa, cada um pode e cada pessoa que tiver Bitcoin é uma pessoa mais livre a partir desse momento. Mas é importante essa notícia porque assim, como é lógico. Os bancos, as instituições, as empresas precisam da regulamentação, precisam da anuência para poder fazer. Então, a gente não, né? A plebe aqui, a gente só precisa do incentivo. Se a gente quiser, a gente tem acesso à tecnologia. Esse dinheiro desse tipo de empresas, bancos e governos, aí sim, precisa de uma legislação clara, precisa que o BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, precisa dar essa anuência para que eles possam, as empresas que querem, possam ter acesso. Mas isso é problema deles, não é? Problema deles. É problema deles, ninguém quer saber se eles têm autorização. E vai-se desculpar. Eles é bom. Precisam por causa das stablecoins. Peraí, só um de cada vez. Desculpa, vamos. Diz. Eu aqui só fico com pena de eles não serem os últimos. Eu tenho pena que as pessoas não antes dele. Exatamente. Acho que deviam dar. Devia haver já mais plebes com Bitcoin e mais pessoas no canal do Objeto e no F-Money também, e no grupo do Telegram para aprenderem mais. E devia haver mais plebes já com Bitcoin antes dos bancos começarem a entrar. Porque depois aí. Acho que eles depois vão nos vender a nós com juros e com essas comissões todas. Não, e não só, e vai encarecer o valor em fiat da própria Bitcoin vai aumentar, de certeza. E não só, e vão vender como sintéticos. E vão vender como sintéticos, não nos vão permitir ter acesso? Vai. Também vai haver muitos esquemas desses, vai. Mas ó, o pessoal que está assistindo a live, essa é uma notícia interessante. Porque, assim, se a tua estratégia, você está ali, você está stacking sets, você está juntando os seus satoshis, isso é uma questão de tempo. Então, assim, aproveita que agora vão começar a liberar essas compras, então aproveita para manter a sua estratégia e continua comprando, continua acumulando, porque é uma questão de si, não, de quando e não de si. A gente sabe que é Bitcoin is inevitable, inevitável. Pessoal, vamos só adiantar as notícias e os scams para poder voltar um bocadinho mais à conversa com... Ele está me chutando aqui embaixo da mesa. Ele falou, cala a boca. Não estou nada. Não, é só por causa do tempo, temos que adiantar um bocadinho, temos muita coisa ainda aqui para falar. Sim. E havia uma outra notícia, está aqui uma outra notícia também, eu vou pôr em full screen para se ver um bocadinho melhor. Ok, eu compreendo até porque aqui isto pode ser notícia, porque realmente haver dois blocos com exatamente a mesma hora, o mesmo minuto e o mesmo segundo pode despertar a curiosidade de algumas pessoas, mas a Carla mandou-nos, a Carla por acaso descobriu este tweet e eu acho bastante interessante. Até o próprio Adam Beck fez aqui um comentário, portanto, isto foi mais ou menos em termos de piada, foi publicado em termos de piada, a dizer que a Slush Pool, os miners da Slush Pool eram bem rápidos, porque assim que a Poolin conseguiu fazer um bloco, logo no mesmo segundo a seguir a Slush Pool fez outro bloco e portanto ficou registado o mesmo segundo. Obviamente que isto em termos de segundos se calhar até ficou com o mesmo segundo, mas se calhar em milissegundos não ficou. Mas pronto, por acaso é uma história interessante. Carla, já investigaste alguma coisa sobre isto? Sabes um bocadinho mais? Opa, é assim, está aqui a resposta do Adam Beck, em que ele diz, deixa-me só ler a resposta aqui do Adam Beck. Ele diz, empty block also, too fast to validate prior block and create new block candidate. Portanto, ele próprio fez aqui um comentário a esta situação, mas acho que isto não é nada especial.
Sim, sim, ele Em fez termos um técnicos, comentário. atenção, em termos técnicos não é nada especial, era isso que eu queria dizer. Não, em termos técnicos, o que eu achei interessante, ele recebeu os 6 bitcoins. Uhum. Não, mas é assim, o bloco reward tem que ser sempre atribuído, mesmo quando há blocos vazios. Atenção, há blocos vazios a toda a hora. Exato. Especialmente quando não há transações em Layer 1, há imensos blocos vazios. Carla, não se está a ouvir nada que estás a dizer Do agora. Vandenberg ter sido Carla, estás irónico. a ouvir? Desculpa. Desculpa. Agora está a ouvir, diz. Sim, estou a ouvir. Independentemente do Adam Beck ter sido irónico com o seu comentário ou não, a pool ganhou os 6 satoshis. Os 6.25 bitcoins. Exatamente. Mas todos os blocos têm reward, mesmo quando estão vazios, Carla. Todos os blocos têm reward. Certo, mas eles conseguiram reward máximo. Pois, é o 6.25, exatamente. Pronto, e é aí que está. Houve uma pool, é aí que está o interesse da notícia. Eu vou Onde pôr está o aqui a interesse. imagem maior para as pessoas verem. Estou a Para pôr aqui mim, a onde imagem está maior o para as pessoas. interesse dessa notícia é que uma só pool, ok, isso é dividido por todos os miners que constituem essa pool, mas uma só pool conseguiu ganhar os 6.25 do BTC. Mas tem sempre que ganhar os 6.25, é isso que eu estou a dizer. Não tem as FIIs em cima, só tem os 6.25, não tem as FIIs. Só tem os 6.25, não tem mais, ou seja, a outra tem mais, a outra tem 6.47. Porquê? Porque a diferença dos 6.25 para 6.47 são as FIIs. Mas como este bloco estava vazio, não havendo transações, não há FIIs e, portanto, eles só podem ganhar os 6.25, está correto? Sim. Opa, eu achei interessante pelo facto de ser transparente e pelo facto de podermos ver as coisas, como é que elas ocorrem. Não, eu achei bastante interessante teres encontrado isto, porque eu acho que nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto 2 blocos com exatamente o mesmo timestamp, com exatamente o mesmo a mesma hora, 1 minuto e segundo. Acho que foi bastante interessante e até o Adam Beck respondeu, não é? E foi por isso que eu propus a notícia, porque também foi a primeira vez que, para além de eu não encontrar muito sobre isso, foi a primeira vez que eu vi 2 blocos, estás a perceber, ao mesmo tempo. E eu fiquei bastante nunca eu tinha tive visto. muito tempo a analisar isso, porque eu tipo, não conseguia perceber. Mas onde é que está a diferença do tempo? Isto deve estar calculado aos frames dos frames. Sim, não, aquilo obviamente tem mais milissegundos por trás também. Objeto, qual é a tua opinião sobre isto? Assim rapidamente, se tiveres uma opinião. Não há nada a opinar, é o protocolo. É o protocolo no seu perfeito funcionamento, certo? Está a funcionar, não há nada a dizer. Está a funcionar como foi planeado. Sabe o que é legal? Que a gente fala o TikTok next block, né? Mas, tipo assim, nesse caso foi TikTok block, né? Tipo, não terminei de falar o TikTok. Mas teve 2 coisas interessantes, né, no passado recente, que acho que um é desses, né? Dos 2 blocos quase simultâneos. E o outro é de um minerador sozinho ter ganho, porque a probabilidade matemática disso acontecer é muito pequena. Era 1 em 1 milhão e tal. Assim como a do um minerador sozinho conseguir achar um bloco, né? E aconteceu mais de uma vez, né, no passado. Aconteceu 2 vezes. 2 vezes. Sim. Então, são fun facts do Bitcoin. São fun facts e acho que a Carla fez muito bem em trazer isto, até porque mostra o perfeito funcionamento do protocolo aqui em funcionamento a 100%. Portanto, está tudo a funcionar e acho muito bem. Os 6.25 só demonstra que o bloco estava completamente vazio, obviamente não havia transações naquele momento, portanto não foi preenchido o bloco. Tinham passado todas no bloco anterior, não é? Portanto não havia transações no outro logo a seguir. Acho que isto demonstra claramente que o protocolo está a funcionar e que a Bitcoin não falha e não tem interrupções como outras blockchains que andam por aí, que só funcionam às quintas e sextas ou às terças e quintas. Portanto, a Bitcoin está a funcionar desde o dia... a Bitcoin está a funcionar desde o dia 3 de janeiro de 2009 e desde 3 de janeiro de 2009 não teve downtime e a blockchain continua a funcionar. Só e é isso que importa. É Bitcoin e Solana. O resto é papo furado. Exatamente. E eu só propus... Cara, não, é que isto está em full screen e ninguém está a ver que ele está a gozar, obviamente. Não é? Eu propus porque isso é don't trust, é verify. Exato, enganei-me até aqui no botão, espera aí, que enganei-me aqui no botão. Ok, agora sim já estão a ver a cara dele. Podem ver que ele está a gozar com a Solana. Eu adoro Solana, gente. Claro que está a gozar com a Solana. O Marcos tem um mal à volta da cabeça, parece o São Marcos.
Ok. Pessoal, vamos então avançar. Deixa eu ver o que é que temos aqui a seguir, se ainda são mais notícias ou não. Não, este já é do. É o próximo. Isto é o quê? Isto são mimos já. Não, isso é uma notícia, isso não é um mimo, isso é uma falha. Não, eu vou pôr isto com falha exatamente. Para aí, isto é falha. Então, para aí, temos que fazer. Como é que é? Roda a vinheta. Vamos passar aos canos e às falhas.